Agora passar a palavra, então, para o professor Inácio Pediaga, que vai falar sobre a RENAFAI, Rede Nacional de Físicas de Altas Energias. Eu vou começar a falar aqui ler um texto, né, porque eu gostaria, antes de mais nada, agradecer o deputado Celso Pancera, que tem apoiado muito a gente nesse período meio crítico, e o convite e a Comissão de Ciência, Tecnologia e Informática por ter aceito a realização dessa audiência. Quero aproveitar, como presidente da RENAFAI, nós tivemos aqui no último mês 2 vezes, e nós fomos muito bem recebidos aqui, um recebimento caloroso, e eu gostaria de agradecer, começar pelo seu presidente, o deputado Paulo Magalhães, a deputada Luísa Erundina, a deputada Luciana Santos, a deputada Margarida, novamente o deputado Celso Pancera, o deputado André Figueiredo, o deputado Dorico Monteiro, o deputado Eduardo Cury e demais membros pelo apoio explícito que nós obtivemos para retomar a nossa ação orçamentária em 2018. Bom, entrando já no assunto, eu só queria fazer uma ressalva antes de começar. Nós estamos num momento muito difícil e falar sobre perspectivas e futuro é uma coisa que pode parecer uma certa alienação. Mas, como 2 semanas atrás houve uma audiência pública aqui, que eu achei muito boa, que eu acompanhei pela TV Câmara, e abordou isso de forma exaustiva e muito bem, eu vou me limitar à ideia do que a gente pensa no futuro da ciência, que é o tema dessa apresentação. Eu gostaria de desenvolver minha intervenção um tema que acredito muito importante, que é pouco valorizado, pouco enfatizado, tanto a nível de governo, como até da própria comunidade científica, que são as colaborações internacionais. Quer dizer, hoje em dia, ao contrário do Brasil, o mundo cada vez se organiza mais a nível de colaborações internacionais, mais e mais laboratórios se juntam, instituições se juntam para criar grandes experimentos para os grandes desafios que a ciência está se colocando hoje em dia. Então, o tema que eu vou colocar, que eu gostaria de abordar, que está muito ligado à RENAFAI, é exatamente esse tema. Para começar, está ouvindo? Para começar, eu vou falar de 2 grandes experimentos. Ao contrário do que disse o professor Schella, eu considero a detecção de ondas gravitacionais tão importante quanto a descoberta do bóson de Higgs. Então, eu vou começar a falar rapidamente disso, não vou falar uma aula de física, só vou colocar no contexto do que eu vou falar. Essas 2 descobertas, por que elas são fundamentais? Todo mundo aqui conhece a equação da gravitação de Newton, essa equação maravilhosa, pequenininha, que consegue juntar o movimento da Lua em relação à Terra com a pedra que a gente joga aqui, com uma simples equação. Mas, quando ela foi formulada, tinham elementos que inclusive, hoje em dia, os estudantes demoram a entender o que é massa, né? O conceito de massa. Então, o conceito de massa, o Newton dizia, não, o peso é proporcional à massa, né? Então, dava constante. O Einstein foi mais além e disse, não, a energia está relacionada com a massa. Mas o que é a massa? Como que ela aparece? Eu acho que essa resposta foi dada por esses 3 senhores, Engel, Higgs e Rhodes, essa ideia do bóson, chamado bóson de Higgs. Ao mesmo tempo, essa mesma equação dizia o seguinte, massa atrai massa, mas como que se dá isso? Eram questões que o próprio Newton se colocava. Como o centro da Terra sabe da existência do centro do Sol, e assim por diante. E, logo em seguida, veio o Einstein e diz, isso daqui, na verdade, é tudo geometria. Mas, repara que física é um tema basicamente experimental. Então, eram conceitos espetaculares, conceitos teóricos, mas que tinham que ser comprovados na prática. E comprovado na prática, são grandes colaborações que fazem isso.
No ano passado, nós tivemos a descoberta das ondas gravitacionais, em 2016, que são dois buracos negros que colidiram a 1 bilhão e 300 milhões de anos-luz, e como uma pedra que cai num lago, aquela onda foi se propagando até chegar à Terra, e foi detetada por esses dois grandes laboratórios, que ficam 3 mil quilômetros um do outro, com uma precisão de tamanho de um próton. Ou seja, esses laboratórios são túneis ou tubos de 4 quilômetros para cada lado, os dois, e os dois, ao mesmo tempo, ou com uma diferença de microsegundos, conseguiram detectar essa variação. Olha, como que é feito isso? Feito através de muito trabalho, muita correlação. O bóson de Higgs, que também, comprovando a ideia daqueles três que a chamou, foi feito um grande laboratório, o CERN, 27 quilômetros de circunferência, temperaturas de 270 abaixo de zero, uma grande eletrônica, dois grandes detetores, o Atlas e o CMS, tudo isso para descobrir o bóson de Higgs, que, obviamente, não só o bóson de Higgs, mas outras coisas. O que eles têm em comum, esses dois colaborações, que são grandes colaborações internacionais? Ou seja, grandes desafios só com grandes colaborações, envolvendo muitas instituições e muitos países. E isso daí, aqui nesse primeiro quadro, a gente tem a colaboração ATRA, que são 38 países, 198 institutos, 3 mil cientistas. Você vê o mapa mundi ali, descrito. Você vê a CMS, também a mesma coisa. O Brasil, a gente tem, tanto no Atlas como no CMS, nós temos boa participação. A experiência LIGO, né, que é aquela das ondas gravitacionais, você pode ver que também são, embora esteja nos Estados Unidos, tem 18 países envolvidos, 100 institutos, total de 1.000 cientistas, engenheiros e estudantes. Ou seja, são organizações supranacionais, muito bem estruturadas, e é só esse caminho que a gente consegue envolver grandes desafios. Como elas, a fusão nuclear, que é uma das questões fundamentais, que é a energia limpa, em grandes quantidades, é um outro projeto. O ITER envolve esse, o Brasil não está ligado diretamente, mas envolve a Comunidade Econômica, Japão, etc. O projeto de cerca de 10 bilhões de euros. A astronomia ESO, que essa casa aprovou alguns anos atrás, mas está com data certificada, mas também raio-x, por exemplo, raio-x tem esse XFEL, que é um grande laboratório com uma intensidade de raio-x da ordem de bilhões de vezes o raio-x normal que a gente está acostumado. Bom, eu não vou me alongar sobre o que acontece no mundo, quero falar sobre a RENAFAI, mas existe um documento que eu acho espetacular, um documento seríssimo, feito pela Royal Society, com cerca de 100 páginas, que foi um estudo profundo de qual é o papel das colaborações internacionais, como o mundo caminha nessa direção, da área da ciência e tecnologia, e dos grandes desafios. Bom, o que é a RENAFAI? A RENAFAI se preocupa, como o Sheila já tinha dito, em dois tipos de atividades, distintos em alguns aspectos. Um envolve aceleradores de partículas, outro a observação de raios cósmicos de altíssimas energias. O que a gente tem de comum é que a parte de detecção, a parte de organização são parecidas. Então, por isso, nós temos a mesma rede, trabalha nesses dois campos. O Sheila falou desse PRG Observatório, que fica na Argentina, é uma colaboração internacional, não me lembro agora quantos países. O Brasil tem um papel importante, tanto na construção quanto no desenvolvimento de software e etc, etc. Aqui são um tanque, você tinha me perguntado, um tanque dentro dos 1.600 tanques, esse é um tanque que detecta, através de Cherenkov, a presença de uma partícula. Temos agora, começando, uma nova colaboração que a RENAFAI está apoiando, que está associado também a raios cósmicos, mas aí são diferentes, são raios cósmicos, são raios gama, que variação de 20 GeV
a 300 mil GeVs, que GeV, mais ou menos, um GeV corresponde à massa do próton. Então, são energias enormes, todos, tanto um quanto o outro, para tentar observar energias extremas, ou processos extremos que ocorrem na natureza ou no nosso universo. Esse daqui temos... O Brasil está envolvido tanto na construção dos 3 tipos de telescópios. O CERN, como eu falei, é um acelerador, quer dizer, o CERN é uma instituição que tem um grande acelerador, que é o LHC, e esse LHC está enterrado a 100 metros de profundidade, para não irradiar a população que fica em cima. Então, ele opera, são 27 quilômetros de circunferência, e tem 4 colaborações. O ALICE, Atlas, que eu já falei, e o CMS, que eu já falei, mais o LHCb. O LHCb, que é a experiência que eu trabalho, está interessado num dos problemas que eu também acho fundamental, mas não vou entrar em detalhe, que é o problema da falta de antimatéria no universo. Então, isso para a gente é uma questão importante, fundamental. O ALICE é uma experiência, eu acho também muito, muito interessante, porque nela você tem colisões de íons contra íons nas energias do LHC. Então, você tem uma densidade de energia que é equivalente àquela observada no início do nosso universo. Então, com isso, a gente consegue retroceder e ver qual seria a natureza desse. Tem também pequenas experiências. O Brasil, o CERN, além do LHC, tem pequenas experiências. Uma delas, que o Brasil tem um destaque especial, é o ALPHA, que está envolvido o FRJ. Esse é uma experiência pequena, você vê a colaboração é mínima perante aqueles 2.000, 3.000. Ali você tem o Cláudio Lenz, que teve a semana passada com a gente, tem um papel importante nessa experiência, e ele tenta reproduzir, criar o átomo de antihidrogênio. A gente conhece o átomo de hidrogênio e o antihidrogênio. O antihidrogênio é um antipróton com um elétron. Então, a gente consegue fazer isso e analisar e comparar qual a diferença do antihidrogênio com o hidrogênio. É uma coisa de física fundamental, mas, novamente, envolvendo muita tecnologia. Bom, o CERN, para terminar de falar do CERN, essa é a distribuição das pessoas, são 12 mil cientistas, engenheiros estudantes de todo o mundo. Digamos aqui, a única região que não tem é a África e um pouco da América Central. O resto do mundo está praticamente ligado ao CERN. As pessoas estão ligadas de forma diferente, tem os Estados-membros, que são os europeus, mas tem os associados, que é Índia, Paquistão, Turquia e Ucrânia, e depois tem outros, e o Brasil, desses outros, que envolve essa quantidade grande de países, o Brasil tem 123 pesquisadores trabalhando nesse laboratório. Trabalham aqui, trabalham lá, viajando, participando das atividades. Só está abaixo da China, Canadá e Coreia. Outro laboratório que a gente tem uma história antiga e estamos começando uma colaboração agora é o Fermilab. O Fermilab ele é um laboratório que antes do LHC, antes do CERN, era o maior acelerador que tinha. Vocês podem ver o complexo, não é 27 quilômetros, são 6 quilômetros. Mas, quando entrou em operação o LHC, o Fermilab mudou a sua característica e faz uma experiência extremamente importante e extremamente bonita. Esses injetores, que eram antigos, que estavam lá, estão criando uma partícula, através de colisão, criam uma partícula que chama neutrino. Esse neutrino é quase um fantasma, tem a massa praticamente de zero, não tem carga elétrica, então ele atravessa a matéria sem grandes problemas. Então, são injetados no Fermilab e a 800 milhas, 1.200, 1.300 quilômetros depois, são detectados. Então, tudo viajando por baixo da Terra. Essa é uma experiência que o Brasil está começando a se envolver. Eu acho bastante interessante, bastante promissor esse envolvimento. Bom, qual o interesse dos países a apoiar essas colaborações internacionais? Porque, na verdade, são colaborações internacionais, mas o dinheiro sai dos países individuais. Então, os países têm interesse em colocar, e por que tem esse interesse? Bom, o primeiro, que eu acho fundamental e que move a maioria das pessoas que estão lá,
É o conhecimento adquirido, é o desafio que a física, que conhecer a natureza, conhecer a origem do universo, da matéria, etc., tem em relação... O outro é o desenvolvimento do capital humano. Nós estamos, para você fazer para você conseguir fazer física no limite do conhecimento, você precisa de tecnologia no limite do conhecimento. Então, você está colocando vários cientistas, vários engenheiros, buscando o limite do limite, com verbas pequenas, porque os governos também não são muito generosos, então são coisas que puxam mesmo o desenvolvimento. E depois, um elemento também importante é o envolvimento de empresa nacional na aquisição e produção dessas novas tecnologias para vender. Ou seja, é uma forma também de você incentivar as empresas nacionais a desenvolver tecnologia, a vender tecnologia, que tem um maior valor agregado. Bom, a física que a gente trabalha, assim, origem da matéria, plasma de quarks e gluons, a simetria matéria-antimatéria, como funciona a antimatéria, fontes de raios cósmicos, energia extrema, neutrinos e etc. São milhares de cientistas, engenheiros, estudantes de todos os níveis envolvidos em dezenas de aceleradores e observatórios de partículas. Tem um nível de publicação de 1000 artigos científicos de instrumentação, científico e de instrumentação científica, envolvendo interações fundamentais na natureza. Ou seja, isso é um dos dois produtos importantes. Agora, o outro é a tecnologia. Nós temos, tanto o acelerador, nós temos 3 tecnologias que a gente desenvolve quando a gente trabalha. Uma está associada à tecnologia de aceleradores, a outra dos detetores e a outra de computação. A de computação, todo mundo conhece, sabe, o CERN que desenvolveu o WWW, que todo mundo usa aqui. Esse é só para dar um dos tantos exemplos que acontece. Física de acelerador, você desenvolveu um acelerador como o LHC, você precisou de grandes tecnologias, grandes desenvolvimentos tecnológicos. Não vou falar o detalhe, mas como resultado, por exemplo, o nosso grande acelerador, o Sirius, está usando a tecnologia que vem do CERN, que eles pegaram do CERN, foi desenvolvido no CERN, que eles estão usando aqui no Sirius. Tem também uma tecnologia muito associada a aceleradores, que é a terapia com aceleradores de próton. Esse é um projeto que está se disseminando no mundo inteiro. Esse processo de cura do câncer já deve ter mais umas 50 ou 60 centros que já estão curando, usando essa tecnologia. Por quê? Porque ela ataca o câncer e ataca muito pouco a região em torno dele, ou seja, as células boas. Os detetores, ali também tem grandíssimas tecnologias, porque você imagina, o CMS são 150 milhões de sensores que tem que ler 40 milhões de colisões por segundo e a 220 megabytes por segundo gravado em disco. Isso significa assim, tecnologia de detecção, tecnologia de materiais, eletrônica, velocidades de nanosegundo, são eletrônica que você não compra em qualquer esquina, e tecnologia de leitura e transmissão de dados. Bom, finalmente a parte de computação, como eu falei, nós temos o WWW, mas, por exemplo, foi desenvolvido para tomar conta daquela quantidade de dados que o CERN trabalha, e também para expandir outras áreas do conhecimento, foi feita uma rede de computação que o LHC integra, são 400 mil processadores. Mas não são 400 mil processadores colocados numa sala ou em muitas salas, 400 mil processadores distribuídos no mundo inteiro, e são 200 centros de computação. O Brasil tem 4, você vê a linha de transmissão para 4 lugares no Brasil. São 34 países diferentes que integram essa. Ou seja, qualquer processo de computação que a gente precise, a gente pode trabalhar dentro a gente, dentro do CBPF, pode trabalhar com o mundo inteiro, com acesso aos dados e etc., de uma forma distribuída, que é uma forma inteligente, porque o tempo inteiro os computadores estão trabalhando. Para o meu job ou para o job do outro, qualquer que seja. Bom, aqui tem uma matriz das tecnologias dominadas
no CERN e as aplicações. Vocês veem que a integral disso, né, o final disso, você vê muita coisa em segurança, em medicina diagnóstica e medicina de terapia, processos industriais, energia, parte aeroespacial e aceleradores, etc. Essa é a consequência. Agora, esses são os aspectos de desenvolvimento tecnológico. Outro aspecto importante, como eu falei, está associado às indústrias fornecendo material para esses laboratórios. E são indústrias de ponta que estão vendendo para lá. Então, a Espanha, que entrou no CERN, que tem uma capacidade industrial muito parecida com a nossa, eu peguei um exemplo, eles têm um documento que eles publicam, com detalhado, onde eles falam cada empresa que vendeu e quanto recebeu nos contratos. Então, faz um levantamento, são 100 páginas esse documento, que também vale a pena. E aqui são as empresas e o que venderam para o CERN. Tudo. Ou seja, a Espanha, que tem uma capacidade, tem um papel importante, as empresas de lá têm um papel importante na venda, na construção do CERN, dos equipamentos. Em 2013, eles venderam 35 milhões de euros para o CERN. Ou seja, a indústria nacional lucrou, a boa indústria, a indústria de tecnologia lucrou com esse negócio. Bom, o Brasil, o impacto no Brasil aparece sempre nos jornais. Nós temos alguns exemplos de desenvolvimento. Aqui, um dispositivo, aquele vermelho, um dispositivo de eletrônica que vai ser colocado no detetor LHCb, desenvolvido no CBPF, no NICEF, na Holanda. Esse é um chip que foi desenvolvido na USP, entre o Instituto de Física e a Politécnica, que está sendo usado no ALICE, em grande quantidade. Aqui uma atividade, inclusive o Scheller foi um dos fundadores dessa ideia, que eu acho muito boa, que é levar professores de ensino médio para o CERN durante uma semana, junto com os portugueses, onde vão ser dados aulas de física, explicar o que é o CERN, professores de segundo grau, que teve um impacto muito positivo, tanto é que eles fizeram esse livro. Bom, e essa relação. Subprodutos daquilo que é feito no CERN ou no Fermilab, nós temos aqui no Brasil, esse é um detetor, aquele CRIAT, foi desenvolvido no CBPF e hoje está no Polo Sul, exatamente no ponto do Polo Sul, tomando dados de raios cósmicos e mandando online para o CBPF o fluxo de muons que estão atravessando o Polo Sul naquele momento. Uma outra, isso é o reator nuclear de Angra, vocês veem aquele pequenininho ali, ali está sendo instalado, nesse momento, um detetor de neutrinos que é capaz de verificar o fluxo do andamento do reator sem estar dentro do reator. De fora, a gente consegue ver se ele está funcionando, se ele está tendo um aumento grande ou pequeno, ou seja, uma salvaguarda. Bom, o que é a rede? A rede, hoje em dia, congrega 20 instituições brasileiras, estão listadas aqui, né? Envolve 127 pesquisadores, tem 56 tecnologistas, 70 estudantes entre graduação, mestrado e doutorado, ou seja, envolve em torno de 253. Se nós fizermos um levantamento daquilo que foi a rede em 2010, nós somos 80% maior, contando o número de pesquisadores e pós-doutorado. Houve um crescimento muito grande, que está associado a esse crescimento, primeiro, a contratação de pessoas de fora. A Campinas, USP e CBPF contrataram pesquisadores de fora, pesquisadores concorreram com o Brasil, etc., e hoje em dia estão trabalhando com a gente. E outra coisa também, pessoas de áreas correlatas que resolveram se envolver nesse projeto, nessa grande aventura, que é trabalhar em laboratórios internacionais. Bom, como eu vim aqui a pedir apoio a dinheiro, eu gostaria de explicar um pouco o que significa o pedido de dinheiro. A gente precisa de dinheiro para a construção e remodelagem do aparelho experimental. Isso são projetos de 10 anos.
que a gente tem memorando de entendimento, que a gente participa, constrói uma peça, constrói um detetor, constrói uma eletrônica, e etc, etc. Então, a gente tem que pedir. Agora, a gente tem outro tipo de pagamento, que é a manutenção e operação do experimento, que chama MNO. Esse a gente precisa ter. É um condomínio que a gente tem que participar, a gente tem que estar lá, tem que contribuir para a água, luz, telefone, como todo mundo. São vários países, e se um não paga, o outro também vai falar por que ele não paga, etc, etc. Então, tem que ser uma forma religiosa. Por isso que isso estava na lei orçamentária, que foi retirada em 2016, e que agora, eu acredito que volta. O Ministério já me prometeu que volta a PO 002, e a comissão enviou para o relator uma proposta. Bom, para terminar, o que a física de altas energias necessita? Trabalho em colaborações internacionais. Isso é fundamental. Você não faz física de alta energia se não tiver isso. Não faz como o César Latte, que subia lá, ele mais um assistente, não é mais assim. Hoje em dia são muitas pessoas trabalhando. A gente precisa de organização em grupos, ou seja, não é um pesquisador individual que vai conseguir trabalhar dentro desses. Ele precisa de uma pessoa que entenda de software, precisa de uma pessoa que entenda de eletrônica, ou seja, ele tem que formar um grupo. E então, projetos de longa duração. Então, qual é o problema de financiamento da ciência brasileira? Quer dizer, que não nos ajuda. É a dificuldade de assinar acordo internacional. O Brasil, 3 ministros de Estado enviaram carta para o CERN pedindo para o Brasil participar. O Shella foi um dos que levou adiante essa proposta. O CERN aceitou em dezembro de 2013, mas ninguém fala mais nada. Então, ficou uma coisa meio assim, 3 ministros pedem e quando o CERN fala tudo bem, aí desaparece, ninguém vai falar nada. Outro é o pré-acordo assinado pelo MCTI em julho de 2015 com o DOE, que é o Departamento de Energia americano, quando Aldo Rebelo esteve lá nos Estados Unidos, com o então presidente da República, e que também ninguém mais fala nada. Bom, outro problema do financiamento no Brasil é que ele é fortemente vinculado no pesquisador individual. A gente tem a bolsa de pesquisa. Bolsa de pesquisa, eu pesquisador, peço, e eles me dão. Ou não. Mas não tem assim, o grupo trabalhou bem, então o grupo vai ter uma verba e que essa verba pode pagar tudo. Não tem isso. Tem o pesquisador fez isso. A mesma coisa, bolsa de mestrado, doutorado e pós-doutorado. O estudante ganha aquela bolsa para ele, e aí ele faz o que ele quiser. Além disso, tem pequenos projetos de chamada específica, como o Universal e etc, etc. Mas não tem grandes projetos, ou pelo menos os que tem são muito poucos. E o grande problema do financiamento, a maior parte do financiamento é de curto prazo. A gente tem que ter um horizonte de 10 anos, 15 anos, e isso, a ciência e a tecnologia é demasiadamente vinculado ao vai-ver dos governos. Me desculpe, mas pior que os governos, ao Ministério de Ciência e Tecnologia, porque o Ministério de Indústria e Comércio não tem nada a ver com isso, o Itamaraty também não tem nada a ver com isso, ou seja, não se faz uma política de Estado que deveria envolver não só outros ministérios, mas também as agências para fazer um plano nacional. Um plano nacional para a gente entrar nessas colaborações de forma séria e aproveitando o máximo que elas podem nos dar. Além da ciência, pode dar parte de ciência, tecnologia e formação de pessoal. Bom, é isso que eu queria falar. Muito obrigado. Obrigado, professor Inácio. Vamos passar, então, a palavra para Roberto Epinho, que é assessor da Secretaria de Políticas